E vamos abrir novamente as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 2, o verso 12. Vamos ler novamente esse texto. Diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse capítulo 2 até este verso 12, ele vai nos mostrar, chamar nossa atenção para algumas coisas. Ele vai falar de alegria. Paulo vai dizer: completai a minha alegria, e vai desafiar a igreja de Filipos a completar a alegria dele fazendo determinadas coisas. A outra coisa que o contexto vai chamar nossa atenção é sobre a humildade. Paulo vai dizer que o relacionamento na igreja tem que ser um relacionamento de humildade um para com os outros. E ele vai dar o exemplo de Jesus, que se humilhou, que se esvaziou de tudo, se tornou humilde. E a terceira coisa que ele vai chamar a atenção é a questão da obediência. Ele vai frisar isto no próprio Jesus, que Jesus obedeceu a Deus. E aí, nesse texto, ele vai chamar a nossa atenção de que ele vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Então, ele vai falar sobre alegria, vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre obediência. E aí, então, ele vai entrar nesse contexto desse texto. Assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo ele vai chamar a atenção para que a salvação seja desenvolvida. Mas ele vai falar de um imperativo: desenvolvei a vossa salvação. Isso é, só é possível desenvolver alguma coisa que você já tem. Então, Paulo vai falar: desenvolvei a vossa salvação. Então, é preciso partir do seguinte ponto: eu sou salvo? Se eu não sou salvo, eu não tenho como desenvolver alguma coisa que eu não tenho. Então, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Salvação é um ato da livre graça de Deus. Então, de forma simples e direta, se você não é salvo, você não tem como desenvolver. Você não tem como somar, você não tem como multiplicar algo que você não tem. Então, é fundamental que se entenda isso. Eu sou salvo, eu fui salvo pela graça de Jesus. Paulo, consequentemente, estava falando para pessoas que tiveram uma experiência de salvação. Paulo não estava falando para qualquer um. Paulo estava falando para pessoas que foram salvas, para que elas desenvolvessem a sua salvação. E aí, então, a gente quer compartilhar com a igreja hoje justamente sobre isso. Isso é, como a gente pode desenvolver a nossa salvação. Isto é, se você é salvo, né? Se você não é, você precisa primeiro conhecer Jesus como Senhor e Salvador, para depois pensar como você vai desenvolver. Esse é o ponto principal e fundamental. É preciso ter Jesus como Senhor e Salvador para que a partir disso você desenvolva. Paulo não está falando de membros de igreja. Uma coisa é ser membro de igreja.
Outra coisa é ser salvo. Uma coisa é ter o nome arrolado na ata do conselho da igreja. A outra coisa é ter o nome arrolado no livro da vida. Eu sempre lembro de uma história que é muito engraçada. Tinha um pastor, ele fazia um trabalho missionário, um trabalho evangelístico missionário muito grande, e ele sempre fazia, todo ano ele fazia uma conferência missionária. E a conferência dele era algo espetacular, estava gente pra caramba. E numa dessas conferências, ele convidou um conferencista para falar, e na conferência, esse conferencista resolveu pregar o evangelho. E resolveu fazer um apelo, numa conferência para pastores e líderes, ele resolveu fazer um apelo para a salvação, para quem estivesse ali entregasse a vida a Jesus. E a primeira pessoa que levantou a mão para entregar a vida a Jesus foi o pastor da igreja. E aí o preletor ficou naquela saia justa, né? O pastor da igreja, que fazia conferências missionárias, entregando a vida a Jesus. Aí ele orou, já chamou a liderança da igreja para o gabinete e conversou com a liderança da igreja. Aí conversou com o pastor, que negócio? Ele, não, eu quero admitir diante de você, diante da liderança da igreja, que hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. E aí o preletor virou para a liderança, e aí? O que vocês vão fazer? A liderança falou, pastor, se ele já era uma bênção sem ter Jesus, agora com Jesus vai ser melhor ainda. Então tem muita gente que está na igreja, mas não tem Jesus. Então Paulo fala, desenvolvei a partir de algo, a partir da sua salvação. E eu queria então a gente levantar 3 coisas básicas em que a gente pode desenvolver a nossa salvação. Primeira coisa básica para desenvolver a nossa salvação é coisa muito simples, oração. Eu desenvolvo a minha salvação na prática da oração, da relação pessoal com Deus, através da oração. Foi feita a pesquisa alguns anos atrás, e eu creio que o índice não melhorou, em que a média de oração dos pastores brasileiros, juntando tudo, cada pastor brasileiro ora em média 5 minutos por dia. Cada pastor brasileiro, a média é de 5 minutos por dia. Não, mas eu oro 2 horas, sim. Mas se pegar todos os pastores, a média é de 5 minutos por dia. Bom, se um pastor que é chamado por Deus para pastorear a igreja ora 5 minutos, quanto tempo a ovelha vai orar? Eu costumo dizer que com 5 minutos nem resfriado você cura pela oração. Você tem que tomar um monte de comprimido de remédio, porque a oração não vai resolver. A nossa salvação é desenvolvida quando a gente aprende a desenvolver a prática de uma oração constante, perseverante, intensa, profunda, em que a gente aprende a fazer aquilo que Jesus diz, ir para o nosso quarto de oração e gastar tempo ou investir tempo na presença de Deus. O grande problema é que nós não oramos, nós não gostamos de orar. Nós vivemos numa sociedade consumista e imediatista, em que a gente quer as coisas instantaneamente. Então nós não temos paciência de ficar sozinhos com Deus em oração. Wesley disse o seguinte: eu não considero como crente quem não ora pelo menos 4 horas por dia. Se a gente for pegar a régua de John Wesley, a gente está todo mundo lascado.
A média de oração dos homens de Deus que mudaram a história, Calvino, Lutero, Moody, Spurgeon, todos esses homens, eles oravam pelo menos 2 horas por dia. Normalmente jejuavam duas vezes por semana. Por que esses homens impactaram a sua geração? Porque eles eram homens de oração. Então, se nós queremos desenvolver a nossa salvação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. É aos pés do Senhor, é derramando o nosso coração diante do Senhor, é no secreto, isso é, não é chegar na igreja e orar 2, 3 horas. Isso é mera exibição. Mas é eu sozinho no quarto, no meu canto, investir tempo com o Senhor. E quando eu gero intimidade, quando eu tenho intimidade com o Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele vai revelar os seus segredos, os seus mistérios para nós. Mas é preciso desenvolver a prática da oração. Tiago vai dizer que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Milagres acontecem quando nós oramos. Quando nós começamos a interceder, as coisas acontecem. A gente olha lá aquele texto de Neemias, né? Que Neemias estava diante do rei e o rei falou para ele: o que está acontecendo? Aí diz que ele parou e orou ao Senhor. Mas quando a gente vai ler o contexto, Neemias estava 3 meses orando ao Senhor para ter uma oportunidade diante do rei. Aquela oração relâmpago, flash, foi resultado de 3 meses de oração constante diante do Senhor para que o coração do rei se abrisse. Então, se nós queremos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos prioritariamente, fundamentalmente, orar. Jesus era um homem de oração. E os estudiosos dizem que Jesus, ele pelo menos orava 3 a 4 horas por dia. Ele levantava de madrugada, 3, 4 horas da manhã e ia orar. Ele não precisava, mas ele queria ter intimidade e comunhão com o seu Pai. Por isso ele investia tempo em oração. E por ele investir tempo em oração, ele curava as pessoas instantaneamente. Instantaneamente. Mas a gente pensava, esse instantâneo era resultado de uma prática de 3, 4 horas de oração por dia que Jesus tinha com o Pai. Segunda coisa que a gente tem para desenvolver a nossa salvação é através da prática da palavra de Deus. A gente precisa aprender a ser pessoas de um livro. A gente precisa aprender a dedicar tempo para a palavra de Deus. Apocalipse vai dizer: bem-aventurado aquele que ouve, que lê e que pratica. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, mas essa história de ler, quantas vezes já leu a Bíblia toda? Nunca. Nós somos crentes salmistas. Somos crentes salmistas. A gente de manhã abre um texto lá de Salmo, lê, e tem crente, né, que deixa a Bíblia aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91, achando que aquilo é mágico. Não é mágico. Se você não ler e aplicar na sua vida, nada vai acontecer. Se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus. Tem dificuldade de ler? Tem dificuldade de ler? Você tem celular, todo mundo tem celular. Baixe uma Bíblia e escute. Porque é bem-aventurado quem lê, é bem-aventurado quem escuta. Mas se você não lê, se nós não lemos a palavra, nós não desenvolvemos uma vida madura, espiritual com o Senhor.
Nós não desenvolvemos aquilo que Ele nos deu, nós não adquirimos intimidade com o Senhor. Na Bíblia há 6.000 não sei quantas promessas, mas onde que elas estão? Estão espalhadas pela Bíblia. Então, se eu quero reivindicar uma promessa de Deus para mim, eu preciso saber onde que ela está, porque Jesus diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. O Espírito não vai trazer na nossa mente aquilo que a gente nunca leu, nunca ouviu. Para que o Espírito traga à nossa mente, eu preciso ter lido, eu preciso ter ouvido. De repente, a palavra de consolo que você precisa está lá em Obadias. Você já leu Obadias? Se você não leu, o Espírito Santo vai falar, vai lá, abre em Obadias capítulo 6, né? Aí você vai lá no capítulo, não tem. Ah, você não sabe, porque você não lê. Moody leu a Bíblia mais de 100 vezes. E Moody levou, segundo estudiosos, mais de 5 milhões de pessoas a Jesus. Eu esqueci o nome do George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes ele leu ajoelhado, não de joelho, porque todos nós lemos a Bíblia de joelho, porque nós temos joelhos. Ele leu ajoelhado 100 vezes. E ele sustentou mais de 100.000 crianças sem nunca pedir nada a ninguém. Só orando. Então, se nós queremos desenvolver a nossa salvação, a gente precisa fundamentalmente sermos pessoas de oração, de investir tempo na prática de oração. Quanto mais tempo nós gastarmos com o Senhor em oração, mais nós vamos crescer espiritualmente, mais nós vamos nos desenvolver. Quanto mais tempo nós gastarmos diante do Senhor com a sua palavra. Moody conta que ele sempre orava pedindo fé, para Deus aumentar a fé dele. Ele disse que um dia ele leu a Bíblia, ele leu Romanos e ele descobriu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Moody falou o seguinte: eu parei de pedir fé a Deus, eu comecei a ler a palavra de Deus. E quando ele começou a ler a palavra de Deus, a fé dele aumentou, porque palavra de Deus gera fé. Nós queremos ter uma vida sadia, uma vida ungida pelo Senhor, mas não queremos fazer o que Ele manda a gente fazer. E a terceira coisa que vai que a gente pode desenvolver a nossa salvação é exercendo o nosso ministério no reino de Deus. Deus nos chamou, Deus nos salvou, e quando Ele nos salvou, Ele nos deu dons e ministérios. Então, cada um de nós tem algo a fazer no reino de Deus. Eu digo que um dos grandes problemas da nossa igreja é porque a nossa igreja ela trabalha com cargos, ela não trabalha com ministérios. Então, hoje você tem a presidente da SAF. Não vamos falar presidente da UPH, porque a gente está celebrando 66 anos da UPH. Então, no ano da presidência da fulana, da nossa irmã, ela trabalha tremendamente. Ela faz tudo acontecer. Mas no ano seguinte, ela deixa de ser presidente. Aí ela não faz mais nada. Por quê? Porque é outro presidente. Eu só faço porque eu tenho o cargo. Mas na Bíblia, Deus deu ministérios. Isto é, eu faço o que Deus me chamou para fazer, independente de ter cargos ou não. Eu não contribuo porque eu tenho cargo, eu contribuo porque Deus me chamou para fazer isso. Então, tem gente que Deus chamou para exercer ministério com crianças, para exercer no ministério de evangelização, ministério de oração. Isso é, eu tenho um ministério de oração, quantas pessoas tem na igreja? Só tem eu, então eu vou orar na igreja, acabou.
Eu não preciso pedir permissão ao pastor da igreja para eu poder orar. É ministério meu. Pastor, não, você não pode vir na igreja aqui orar. Tu não vem, eu fico na porta da igreja, eu vou orar. Deus me chamou para esse ministério de intercessão. Então, como eu desenvolvo a minha salvação? Exercendo o ministério, os dons que Deus me deu para ser usado no reino de Deus. E que ultrapassa, consequentemente, a própria igreja, porque a igreja ela está inserida dentro do reino. Então, eu quero desenvolver a minha salvação. Deus me dotou com dons e ministérios. Deus me chamou para fazer coisas no reino dele, para ele, não para pessoas. Eu não faço para o pastor, eu não faço para receber honra do pastor, honra do conselho, eu faço para Deus. Tem muita gente hoje amargurada, tem muita gente hoje decepcionada, tem muita gente hoje amargurada com a igreja. Sabe por quê? Porque ele fez para a igreja. Eu trabalhei tanto para a igreja nunca fez nada por mim. Deus não chamou você para trabalhar para a igreja, Deus chamou para trabalhar para Ele. Essa semana eu estava ouvindo a história de um casal de missionários que ficaram 50 anos no exterior. E depois de 50 anos, ele teve câncer, todo estourado, se gastou pela obra do Senhor. E voltando no navio, ele conversando com a mulher, falou: poxa, a gente vai voltar para o nosso país. O que eles vão dizer para a gente? A gente está voltando para casa. Eles vão falar, como é que eles vão nos receber? Aí quando o navio aportou, lá no porto, eles ouviram uma banda, e eles ficaram felizes. Poxa, colocaram uma banda para nos receber. Como eles estavam na terceira classe, até subir para sair, quando chegaram lá não tinha nada. Era um pessoal do Exército da Marinha que tinha chegado, que tinham se reunido. E aí ele chegou decepcionado. Ninguém, nem o pastor da igreja foi receber ele, ninguém foi receber. E eles foram para casa, chegaram em casa, ele virou para a mulher: olha, eu vou andar. E pergunta o seu Deus, o que a gente ganhou, dedicando 50 anos para a igreja, servindo em missões, o que a gente ganhou quando a gente voltou para casa? A gente volta para casa, o que a gente ganhou? E foi embora, andou, mais tarde voltou, chegou em casa, a mulher estava na cozinha lavando louça, e ele chega aí, perguntou ao seu Deus, o que a gente ganhou? E ela continuando, lavar a louça, virou. Eu perguntei. Ele, o que ele disse? Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. O reconhecimento que a gente vai ter não é aqui. O reconhecimento é quando a gente chegar em casa. É por isso que a gente serve ao Senhor. A gente não serve à igreja. A gente não serve ao pastor da igreja. A gente não serve ao conselho da igreja. Eu sempre falo o seguinte: eu sou ministro de Deus. Por graça de Deus, estou na igreja presbiteriana, mas antes de ser ministro presbiteriano, eu sou ministro de Deus. O que significa? Eu posso deixar de ser presbiteriano, mas eu vou conseguir continuar sendo ministro, porque o meu chamado veio de Deus. Eu sirvo a Deus. Quem vai me reconhecer é Deus. Tem muita gente frustrada hoje porque serve à igreja, porque quer receber tapinhas, quer receber honras, e aí não recebe.
Aí fica frustrado, magoado, fica doente. Tem gente que morre até pela igreja. Deus não nos chamou para morrer pela igreja. Alguém já morreu por ela. Eu não preciso morrer pela igreja. Eu não devo morrer pela igreja, porque alguém morreu por ela. Então, nós fomos chamados, nós desenvolvemos a nossa salvação quando a gente decide desenvolver o nosso ministério no reino de Deus e, consequentemente, na igreja. Sabe qual o grande problema da igreja? É que 20% da igreja faz o trabalho de 80%. 20% faz o trabalho de 80%. Enquanto tem 2, 3, 4, que tem 3, 4, 5, 10, 50 funções na igreja, tem um monte de gente que é simplesmente bancário. Eu sempre falo na igreja, eu não quero bancário, eu quero banqueiro. Gente que senta no banco e não faz nada, não serve para o reino de Deus. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem um ministério, ele tem algo a fazer no reino de Deus, para Deus. E quando a gente exerce esse ministério que Deus nos deu, consequentemente, o reino de Deus cresce. E se o reino de Deus cresce, a nossa igreja também vai crescer. Quando cada um de nós decidir exercer o ministério que Deus nos deu para fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouviu de um pastor uma história muito engraçada. Uma irmã chegou para ele, pastor, eu estou muito atarefada na igreja, eu tenho muita coisa para fazer na igreja, eu sou líder da jovem, eu trabalho com adolescente, eu canto no coral da igreja, eu canto no ministério de louvor, eu faço isso, eu estou sem tempo, mas ao mesmo tempo tenho que trabalhar, tenho que estudar, e quero conversar com o Senhor, porque eu quero me desligar de alguns ministérios da igreja para poder ter mais tempo. Aí o pastor virou para ela o seguinte, minha irmã, tudo bem, mas faz o seguinte, me empresta seu celular. Ela emprestou o celular para ele. Abre aí para mim. Desbloqueia. Aí ela desbloqueou. Ele pegou o celular dela, entrou no Instagram. Aí foi lá no Instagram. O Instagram, qualquer rede social, mostra o tempo que você gasta vendo, né? Aí estava lá 11 horas por dia. Ele virou para ela, minha irmã, você não tem tempo de servir ao Senhor com 11 horas gasta vendo o Instagram? Entendeu? Se você gasta 11 horas na rede social, você tem muito tempo para servir ao Senhor. Você tem muito tempo para exercer seus ministérios na igreja. Você não tem desculpa para dizer que está sobrecarregado. Não está sobrecarregado. Você gasta 11 horas só vendo shorts, né? Vendo reels, mandando mensagem. Então você tem tempo. Como a gente desenvolve a nossa salvação? Primeiro, oração. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, exercendo o ministério que Deus te deu. Mas, pastor, eu não sei qual é o ministério que Deus me deu. Você quer saber? Pega para fazer. Começa a fazer. Você quer saber se você tem um ministério com criança? Vai trabalhar com criança. Pastor, me coloca numa classe de crianças. Em segundo, você vai saber se tem ou não. Tem um ministério evangélico, pastor, eu quero evangelizar. Vai para a rua evangelizar. Você vai saber se você tem esse ministério ou não. Como a gente descobre que tem? Pegando e fazendo, indo fazer. E você vai descobrir qual o ministério que Deus te deu. E quando você exerce esse ministério que Deus te deu, você se torna bênção no reino de Deus. E você deixa de dar trabalho
e passa a trabalhar. Tem muita gente na igreja que só dá trabalho porque não faz nada. Porque se você começar a se envolver com o reino de Deus, você vai deixar de ficar olhando para a vida das pessoas. Teve um camarada que chegou, pastor, na igreja tem muito fofoqueiro, tem muito intrigueiro, tem muito esse negócio todo, eu vou sair dessa igreja. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você sair, vamos fazer o seguinte. Pegou no culto, pegou o camarada, pegou um copo d'água, cheio d'água, deu na mão dele, eu quero que você dê 2, 3 voltas no templo. E aquele garoto, aquele camarada foi, começou, deu 3 voltas com o mas não pode derrubar nem um pingo d'água. Depois dele dar a volta no templo, dar a volta com a igreja lá, coisa, o pastor chegou, ele conseguiu. Você ouviu alguma coisa que as pessoas estavam falando? Ele não. Por quê? Porque eu estava focado no que eu tinha que fazer. Se você está focado no ministério que Deus te deu, você não vai ter tempo de ficar prestando atenção no que as outras pessoas estão falando. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai exercer o seu ministério. E quando você desenvolve o seu ministério, por meio da oração, da palavra e ministério, a igreja, o reino, consequentemente, vai crescer. Porque o seu foco não vai ser prestar atenção nas coisas, vai prestar atenção naquilo que você tem que fazer, naquilo que Deus te chamou para fazer. Só isso, mais nada. Deus me chamou para ser evangelista. Eu vou sair para evangelizar. Acabou. Deus me chamou para orar. Eu vim para a igreja para orar. O que as pessoas estão falando e dizendo, isso não importa, é problema delas. O meu chamado é orar. O meu chamado é fazer isso. Esse é o meu ministério. E eu vou cumprir o meu ministério. E Paulo diz, compete ao dispenseiro que ele seja fiel. A recompensa, quando a gente chegar no céu, quando a gente chegar na nossa casa, a gente vai receber o louvor ou não. Mas aqui na terra, esperar louvor de homem é perder tempo. Desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Porque o mundo está precisando de nós. E a gente precisa mostrar à nossa sociedade que nós temos a resposta e a solução para a vida deles, mas se a gente desenvolver a nossa salvação. Amém?